Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom comecinho de tarde, meio-dia! Como vocês estão, seres lindos, seres mágicos, seres infinitos? Bom dia! Bom dia, boa tarde! Bom dia, Maria Eleonor, bom dia, Carol! Bom dia a vocês que estão entrando aqui. Muito feliz de estar fazendo essas lives ao meio-dia. Eu não me canso de dizer que eu sou pura energia nesse horário, gente. Eu adoro. E eu tô tão feliz e animada hoje que eu até passei batom vermelho. Como pode melhorar tudo isso? Como pode ser mais divertido? Como essa vida pode ser mais mágica, gente? Sabe que eu vou contar para vocês aqui uma pergunta que eu sempre faço pro universo e tem sido tão legal. Eu sempre faço as minhas práticas de yoga, de meditação. Ai, a minha gata tá sempre por aqui, viu, gente? Olha aqui, ó. Ela tá sempre aqui, essa Jade, gente, olha, já. Você quer participar da live, né, Jade? Ó, gente, olha que linda. Ela tem 13 anos. Ela tem 13 anos, é a Jadoca. Eu tenho 3 gatos, né? Ela é a dona da casa, a dona do pedaço. É a gata mais velha, é a Jade. Ela tá comigo há 13 anos, esse ser infinito. E ela tá sempre me rondando aqui. Ela derruba as coisas, derruba o tripé, puxa o fio. Olha, ó. Ela causa. Ela causa, gente. E os outros também causam. Então eles estão sempre por aqui. Como vocês estão, meus amores? Eu tava falando da pergunta, né? Que eu sempre faço. Então eu mega me conecto com o universo. E aí, gente, eu faço uns puxões de energia tão deliciosos. E aí eu pergunto: quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Quem são os seres infinitos para os quais eu vou ser uma mega contribuição? E quem são as pessoas, quem são os seres infinitos que vão ser contribuição para mim, para minha vida e para a criação de um futuro mais grandioso? E tudo que me impeça de estar totalmente conectada com essas pessoas, mesmo que eu ainda não conheça elas, eu destruo e descrio. E aí, sabe o que acontece? O universo me presenteia com tanta gente mágica, com tanta gente incrível, nos meus projetos, nas minhas criações, na minha vida. É muito legal. Então, vamos lá, vamos experimentar um pouco dessa mágica? Então, ó, conecta o teu corpo agora. Percebe a conexão do teu corpo e de cada uma das suas células com todas as moléculas do universo. Você não está separado do universo. Cada uma das suas células tem a mesma inteligência que tem no universo inteiro. Então conecta com todo o universo, conecta com todo o universo. Vezes, deusilhões para potencializar. E universo, quem são as pessoas para quem eu vou ser contribuição? Pergunta para o universo. Quem são as pessoas para quem eu e o meu trabalho, os meus saberes e a minha mágica vai ser uma mega contribuição? O universo me mostra, cadê essas pessoas? E quem são as pessoas que vão ser uma mega contribuição para mim, para minha vida, para o meu trabalho e para a criação de um futuro mais grandioso? E tudo que impeça que essas conexões aconteçam com total facilidade, vamos destruir e descriar? Está feito. Bem, gente, já comecei a live fazendo mágica hoje. Sábado e domingo tem live sem convidados. Então, no sábado e no domingo, prepara, porque eu vou fazer muita mágica, eu vou fazer puxão de energia. E a gente vai criar um futuro mais grandioso nesse planeta. E hoje, gente, eu tô aqui para receber uma amiga, que nem eu escrevi no post, né? Nem perguntei pra ela se podia, porque ela é advogada, sabe? Então ela é muito séria, tô brincando. Mas eu escrevi no post que ela é uma mulher fodástica. É uma mulher linda, que eu tive a alegria, o privilégio, o presente de poder ver um processo muito bonito. De desabrochar, de brilho, sabe? De luz. A Cris é advogada, professora, terapeuta, tá estudando, mergulhando e trabalhando com constelação sistêmica e mais um monte de coisa que ela vai contar aqui pra gente. E hoje a Cris veio falar aqui com a gente sobre relacionamentos tóxicos. E antes dela entrar, eu vou perguntar pra vocês:
Quantos relacionamentos, e eu não tô falando só de relacionamento amoroso. Eu tô falando de relacionamento com tudo na tua vida, com pai, com mãe, com filho, com filha, com trabalho, com dinheiro, com os projetos. Então, quantos relacionamentos tóxicos você tá criando para viver a vida medíocre que você pode estar escolhendo? E tudo que isso é e veio à tona, vamos destruir, descriar junto comigo agora, por favor? Sim, tudo que tá na sua vida foi você que escolheu. Então, se você tá vivendo relacionamentos tóxicos, foi você que escolheu. Então, como seria você olhar para dentro para poder escolher outra coisa? Para poder escolher outra coisa. Então, eu vou chamar aqui a Cris. Fiquem até o final da live, porque no final da live eu vou falar com mais detalhes da semana Chega de Ausência, que começa terça da semana que vem. E é uma semana 100% online e 100% gratuita. É uma mentoria que eu vou dar para que você possa sair da total ausência da tua vida para ir para um lugar de total presença na sua vida. Então fica aí. E a gente espera a Cris entrar. Que delícia! Eu vou tomando meu cafezinho pretinho aqui, ó. Oi, meu amor! Oi, que saudade! Tudo bem? Tudo bem com você, Cris? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gratidão, minha reverência a todas a todos os homens na sua presença, Rê, desse universo. Eu reverencio ao ser humano aqui na qualidade dessa presença. Gratidão. Sua linda! Eu te ver. Faz tempo que eu não te vejo, né, Cris? É verdade, é verdade. Eu tive muito tempo, esses últimos 3 anos, né? Viajando bastante e me nutrindo, né? Nesse processo todo de autoconhecimento, né? E eu quero aqui compartilhar com umas pessoas que estão entrando, né? A minha ligação com você, Rê. Embora eu ame esse nome que é dado pela Ama Sarraja, e eu já vou falar da Ama também. Foi engraçado porque eu brinco que a pandemia, esse vírus, né, que todos falam nesse momento, para mim esse chamado, que é um chamado muito interno, um chamado de sentido, de propósito de vida, o que nós queremos colaborar para o planeta, que ecologia sistêmica nós queremos, o que nós estamos aqui fazendo, né? Qual é o nosso papel como seres humanos? E o universo é tão mágico e vários das pessoas que eu sigo e são meus mestres dizem, não tem lixo no universo. E ele te dá sinal, né? Seres alados, enfim, ascensionais, todos te dão sinal. E eu lembro do livro do Saramago, do ensaio A Cegueira, que muitas vezes a gente não percebe. Nós estamos tão intoxicados que a gente não ouve, não vê, e isso vai virando uma bola de neve. E foi aí, né, que eu comecei a receber muitos chamados. E o divino fala assim, Cris, presta atenção, vou te dar um toque. Aí, doença, sintoma, doença, sintoma. E eu abri aquela porta que fala no show de Truman, né, e pulei. E isso fez com que eu fizesse realmente muitas transformações na minha vida, não só pessoal. Eu olhei para uma relação de mais de 20 anos, né, com uma pessoa muito querida, e falei, olha, agora nós vamos ser felizes de outra forma, né? Um amor ser livre. A minha profissão, eu dizia que estava mudando, e as pessoas diziam assim, você está louca? Você é advogada? Quantos anos? Professora de uma universidade, fez mestrado, doutorado, não quer fazer só livre docência? Aí eu falava assim, não. Então, o que mais pode ser? E aí, nesse momento também de muita dor, né? Eu, através de uma amiga, conheci você. Ai, um detox ayurvédico. Como eu amo massagem, eu adoro toque. Eu falei assim, ai, tô precisando de um detox. E o meu corpo, isso é uma coisa muito interessante, porque o corpo, ele fala conosco, né?
E nós não fomos criados e nem aprendemos a lidar com as emoções. Nós aprendemos muito bem matemática, aprendemos muito bem literatura, mas precisa hoje olhar um movimento diferente também, que são as emoções. A física quântica está aí, a neurociência está aí, eu só estou apaixonada por tudo isso. E meu corpo começou a olhar para mim e dizer assim: nossa, tem aqui uns quilinhos a mais. Eu lembro meu pai, uma vez disse assim para mim: nossa, minha filha, eu nunca vi você com celulite. Eu falei assim: caraca, o que está acontecendo? Mas é mesmo assim, a gente tampa o sol com a peneira. E aí, então, eu falei assim: preciso fazer esse detox. E eu cheguei em você. E foi maravilhoso esse encontro. Eu só posso agradecer muito o universo quando a gente começa a mudar a nossa frequência. E hoje você postou algo no grupo Love and Light, depois se você puder falar, né? Essa questão das frequências, a física quântica traz isso, o seu trabalho também traz isso, através do Theta Healing, da Ayurveda, do Axis. É interessante, né, Cris? Porque, assim, embora o Ayurveda seja o meu caminho, eu digo assim que ele é o meu coração, é a minha alma. Eu sei que eu já vivi isso em muitas vidas, porque eu chego na Índia e eu me sinto em casa. Mas, depois que eu agreguei ao meu trabalho as ferramentas quânticas, o trabalho fez né? Porque eu não vejo mais. É a minha gata que tá causando aqui com o fio, tá, gente? Vocês viram a Jade, né? Ela fica rondando aqui o tempo inteiro, gente. E as ferramentas quânticas, gente, elas trazem esse. Cara, dá para atualizar mais rápido o universo, né? Eu acho que você viveu isso na sua pele, né? Porque não foi um processo só de detox do Ayurveda, né? Foi um vrum. Sem dúvida. E é interessante como ainda nós não estamos, na grande maioria, preparados para a compreensão desse corpo, né? Nós não temos só esse corpo aqui físico. Nós temos tantos outros corpos. A física quântica fala em 5, 7 corpos, a antroposofia fala em 4 corpos. E eu sempre segui isso, né? Sempre teve no meu essencial. E essa semana você falou de presença, né? E eu lembro, só para trazer, num dos nossos primeiros encontros, você falou assim: nossa, eu não consigo nem te tocar, você está tão intoxicada. E, bom, depois de algumas conversas, alguns encontros, nós fomos para a massagem, né, na Ayurveda. E eu conheci esse mundo maravilhoso. E logo depois que você me deixou, aconteceu uma coisa que eu falei para você, foi um fenômeno. Eu sentia sair pelo meu braço, eu sentia como se tivesse um cone, era algo muito louco que saía, parecia que estava saindo. Eu falava assim: nossa, o que é isso? E eu me vi em outro lugar. Bom, assim, é muito louca, né? Mas tudo bem. Depois que as pessoas começaram começam a julgar muito, né, Rê? E esse foi um exercício muito grande nesse período todo, porque é um processo. A gente não faz assim, em um segundo, um instante. É um processo de caminhar na vida. A gente vai escolher. Você também, né, traz tantas perguntas desse escolher. E eu aprendi também que tem 2 caminhos nessa escolha, né? Ou a escolha por medo e a escolha por amor. E esse amor não é o amor romântico que a gente traz nas crenças e eu vou encontrar meu príncipe encantado e nós vamos ser felizes para sempre. Hoje nos estudos, né, das constelações e nesse processo terapêutico, na psicoterapia, na Gestalt, puxa, quantas coisas maravilhosas nós vamos encontrar e o que de lindo o outro tem nas suas imperfeições, né? O John Lennon tem uma música que ele fala assim: eu amo suas imperfeições. Então, esse momento desse processo todo, né, em eu mesclar o direito com tudo isso, e eu não consigo mais me olhar como aquela advogada que julgo, nossa, eu entrei em tantos papéis, o papel da salvadora, o papel da boazinha, e
tudo isso fez parte do meu ser. E outro dia eu falei para você, né? Como é que eu me apresento? Eu iniciei lá no direito, então eu tenho que honrar esse direito. E aí eu fui caminhando com a antroposofia, com todos os processos quânticos, né? Me tornei, por conhecer também o que você me ensinou no Axis, o Theta Healing, uma grande amiga, a Cláudia, também me introduziu. Hoje eu estou na formação das constelações, desse processo de transformação, honrando muitos dos oráculos que eu briguei muito com a minha avó paterna, né? E minha avó era uma bruxa, né? E por questões internas, de me colocar num lugar de julgamento do meu pai e da minha mãe, por muito amor a esses dois seres que me deram o que de mais precioso eu tenho na minha vida. E isso tudo é um processo que a gente tem que olhar muito coerentemente e congruente para a gente. O difícil, né? Digamos assim, o trabalhoso é que a gente está tão anestesiado, a gente está numa sociedade tão analgesiada que eu utilizo de drogas, utilizo de relações tóxicas, e isso cria apego. Quantas vezes eu vi, né, no direito, na área de direito de família, as pessoas dizerem que estavam 20, 30 anos numa relação e o que elas estavam fazendo ali, muitas vezes apegada ao que aquilo acarretou materialmente. Então, como é que aquela pessoa ia caminhar, né? Eu lembro uma vez que eu escutei de uma mulher, ela dizia assim, ela casou muito jovem, com 2 filhos, com 50 anos, ela disse, eu não sei nem quem eu sou, porque eu carreguei esse sobrenome dele e hoje, quando eu vou, as pessoas não me conhecem. O que eu vou fazer? Eu fiquei cuidando da educação dos meus filhos, então estou buscando uma formação. Então, tudo isso traz ato de muita coragem e de autoconhecimento. Então, antes da gente falar, né, nas relações que nutrem ou intoxicam, tem algo que é um processo de muito autocuidado, de muito autoamor, de muita autocompaixão, de autorresponsabilidade e de não julgamento, né? Porque nesse momento você vai olhar para trás e falar assim, puxa, podia ir lá fazer diferente. E a gente sempre fala, né? Eu consigo respirar o passado? Eu consigo respirar o futuro? Também não. Então é o presente. O que eu vou fazer com o dia de hoje? E olha, que maravilha que nós estamos passando esse momento com muita amorosidade, porque a gente não está tendo guerra. Então a gente está tendo a possibilidade de estar na nossa casa, né? Um dos meus grandes mestres nas constelações, eu vou falar dele depois no Amor que nos faz bem, que é o Garriga. O Garriga fala muito do Rumi. E o Rumi, ele tem uma passagem que ele fala da tempestade que derrubou a casa. Uau, acabou tudo, não tem mais nada. E aí a pessoa entrou, foi olhando ali e encontrou um tesouro. Então, o convite nessa pandemia, né, é o encontro com o nosso maior tesouro, que é o encontro com o nosso eu. E isso tem trazido e despertado. Eu participei de algumas lives, né, já com alguns clientes que já estão numa gestão diferente. E aí recebem a Cris, que é advogada, mas a Cris chega com sino tibetano, a Cris chega com oráculo, a Cris chega com óleos essenciais, porque é um movimento do ser, né? E um movimento que não está dentro de um mental. Dentro de um mental é muito fácil eu falar, olha, é isso, você faz isso e pratica isso, né? Você falar para uma pessoa que passa por um processo de obesidade que ela precisa parar de comer, não vai resolver. Não é assim que a gente toca a alma, não é assim que a gente faz os movimentos. São movimentos muito sutis. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o momento da era da consciência, né? É um momento em que a gente não tem que terceirizar a nossa consciência. Essa palavra, para mim, é muito interessante, porque quando a gente terceiriza, eu dou ao outro o poder para ele decidir
em meu nome. Sim. E quando eu dou esse poder ao outro, ocorre algo muito importante na nossa alma. Há um enfraquecimento do eu, há um enfraquecimento do ser, e isso tira a nossa presença, né? E quantas vezes eu já passei por isso, né? Quantas vezes as pessoas já passaram e tá tudo bem, tá tudo certo, e que isso seja uma oportunidade para que a gente possa fazer um caminho melhor. Não é um caminho perfeito, é um caminho melhor. Dentro da ciência contemplativa, né? Eu falo que eu sou um mix. E a ciência contemplativa, né, tem um mestre que é o Thich Nhat Hanh, ele fala, quando ele vai fazer, né, lá na França, os monges vão se ordenar. Conexão pura, né? Não sai Ele, de perto de mim. ele fala, é um passo de cada vez. E muitas vezes, como é que a gente dá esse passo? Então, eu quando venho, né, no meu tomar e receber, não é porque eu não tive filhos, né? A gente exerce esse tomar da vida de muitas formas. E isso precisa também ficar claro para as pessoas, né? Que dentro das leis do amor, né, o primeiro é o pertencimento. E quando a gente vem para esse pertencimento, todo mundo quer pertencer. Você vê a sua gata, até a sua gata quis Não, entrar vocês aqui não na. sabem da minha gata. Ó, ela tá... E esse pertencer, né? Muitas vezes nós vamos praticar atos que não são atos conscientes. O nosso ser ele é moldado a 95% de inconsciência. E quando nós começamos esse caminho, nós vamos nos deparar com emaranhamentos, com amores incondicionais que muitas vezes nos tornam cegos. Então, assim, a consciência permite que eu possa começar a transitar melhor. O direito, semana passada eu participei num evento que eles estavam falando sobre morte. E ao falar sobre morte, né, nesse momento, eu faço um passo anterior. É como a gente vai trabalhar com luto, né? Porque o luto é uma passagem, né? E ninguém quer falar, porque isso é muito ruim, porque está lá na crença, né? O menino não pode Ô, chorar. Cris, peraí, deixa eu falar uma coisa. A tua imagem tá congelando. Teu Melhorou? celular tá na bateria? Meu celular, ele tá com bateria. Tá, porque agora, de repente, ele começou a congelar você. A sua imagem começou a ficar assim, pixelada. Melhorou? Não, em moléculas. Eu vou te falar que às vezes ajuda a ligar na tomada o celular. Ele ficar conectado na tomada. Aí, agora melhorou. Melhorou. Você estava falando do luto. E o luto, ele também faz parte de como a gente trabalha as emoções, né? Porque se eu não olhar isso, acolher todas as emoções, exatamente porque não existe emoção ruim. Então, eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho nojo. Eu lembro num trabalho da formação, né, quando eu estava lá nos Agentes de Paz, um querido Antônio, ele deixou um presente, né, que foi o desprezo. O desprezo é uma emoção tão desprezível que ele é desprezado. E ele faz... Eu lembro do Antônio falando isso. E não existe emoção ruim, né? Todas elas têm que ser acolhidas. E nós, ocidentais, não fomos ensinados a isso. Rê, você é uma grande discípula da AMA. E a AMA, ela é ela transborda amor, né? Ela está na frequência. Eu ainda não pude estar presente com ela fisicamente, inteirá-la, mas eu tenho várias coisas, né, que estão comigo dela, trazidas por você. E esse amor, essa fluidez, essa cultura de pacificação que tanto as pessoas pregam, eu tenho tentado migrar
para o direito, para levar isso, porque como é que a gente quer trabalhar um mundo melhor, pessoas melhores, se a gente também não começar por nós, né? Uma cultura de não julgamento, uma cultura de acolher essas emoções. E quando eu vou acolher essas emoções, eu também tenho que falar no luto. Então, relacionamento, quando eu vou para o relacionamento, eu vou dar umas dicas para algumas nutrições legais para esse relacionamento, só que tem hora que tá lá naquela sombrinha e eu não quero olhar a sombra. Então, eu vou fazer no ter, e o financeiro ajuda as pessoas a se intoxicarem e não olhar, né? Elas vão para a ilusão, muito para a ilusão. E aí, quando você vive na ilusão, num passe de mágica, tudo pode acabar. Então, como é que você está fazendo esse luto? Né? O Bert Hellinger fala que o melhor amor é o amor à segunda vista, não é o amor à primeira vista. Né? O amor à segunda vista é um amor muito melhor. Por quê? Porque você já passou por erros, você já passou por acertos, você já passou por expansões, por introspecções. E você vai chegar nesse relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal, muito melhor. Você vai olhar para o outro muito melhor, né? Porque você vai acolher esse outro, honrar as famílias de origem, honrar os filhos quando as pessoas têm os filhos. Quantos relacionamentos, né? As pessoas não olham com tanto respeito os pais que geraram, independentemente se aquele filho é fruto de um estupro, de uma violência ou de uma noite, né, de uma transa, não importa. Eles se reuniram cosmicamente e trouxeram a você a vida. Então, isso é muito importante. E quando eu olho, eu não conheço meu pai biológico, não conheço a minha mãe biológica, eles estão ali presentes. Hoje, nas relações, quando, por exemplo, nós verificamos, né, as mulheres que se unem, os homens que se unem e adotam filhos, as mulheres que têm filhos, né? Outro dia eu estava numa roda de Teta Healing, e aí ela trouxe que depois que eles integraram esse pai, honraram esse pai no movimento de constelação, a criança que estava com algumas questões, né, o bebê que estava no feto com alguns problemas, o médico falou, não sei o que ocorreu, a saúde está tudo bem, a gravidez continua boa. Então, como a gente honrar isso, falar em honrar e agradecer é muito fácil no mental. Né? Então, assim, como é que nós vamos trabalhar a nossa linguagem do sentir? Essa linguagem que realmente vai possibilitar que a gente possa, no autoconhecimento, melhor nos nutrir e melhor trazer consciência do que aquilo que intoxicou. E tudo bem que intoxicou, né? Porque isso é uma oportunidade para que eu olhe, que eu possa melhorar o meu ecossistema. Porque no momento que eu melhoro o meu ecossistema, eu estou melhorando o ecossistema do outro, que vai melhorar o ecossistema da humanidade. É isso que o planeta está querendo também trazer para nós. Então... Ô, Cris, oi. Termina de falar, eu quero te fazer uma pergunta. Pode terminar sua fala, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Pode falar. O quanto que eu fico observando assim, né? O quanto que as pessoas se acostumam com relacionamentos tóxicos, e aí eu não tô falando só de relacionamento amoroso, tô falando de relacionamento com geral, com amigos, com trabalho, com projetos, né? Porque elas nem percebem, e aí o que elas fazem? Elas vão procurando, Cris, se adequar, eu falo muito isso, né? Elas vão procurando se adequar às realidades, às projeções, às expectativas das outras pessoas, das instituições, de um grupo de amigos, e aí ela vai perdendo a essência dela mesma, ela vai perdendo todo o brilho, toda a luz, toda a autenticidade, e aí um dia, quando ela se dá conta, ela está completamente desnutrida dela mesma, sem nenhum brilho, e dependendo, criando uma relação de dependência desses relacionamentos desempoderantes.
né? Por que que isso acontece, Cris? E por que que às vezes as pessoas demoram tanto para perceber, para cair a ficha, sabe? Eu falo para cair o HD. É, eu, pelas minhas observações, né, eu sinto que isso é fruto até cultural da nossa sociedade, das nossas crenças. A gente passa o tempo todo, né, nos avaliando e julgando o outro. E uma cultura de culpa. Então, eu estou aqui porque o outro me tornou a vítima. Não existe uma vítima ou um algoz. As pessoas, os dois pontos são algozes e vítimas. Quando eu conversei com você de fazer essa live, não é só para o relacionamento pessoal, né? Nós observamos, eu que atendi muitas empresas e hoje quando eu falo com alguns clientes, né, quantas pessoas permanecem nas suas atividades de trabalho e elas vão para aquela atividade de trabalho como se elas fossem para o último momento da sua vida, né? E aí fazem aquela crença quando a gente fala no trabalho daquele instrumento que é o tripalium, né? Que é um instrumento de forçar você a executar a atividade e aí ela sobrecarrega. Quando ela sobrecarrega, Rê, ela está sobrecarregando algo que ela já ficou tão distante do seu propósito de vida, ela foi se ficando tanto, porque ela precisa, na verdade, ela entra numa rotina cíclica que ela precisa ter uma conta corrente, ela precisa ter uma boa saúde, ela precisa ter uma casa bacana, ela precisa ter um carro bacana, eu preciso ter um carro talvez blindado, eu preciso ter bons restaurantes, joias. Não é que isso faça mal. O Dalai Lama, em 2002, ele participou de um evento maravilhoso, economistas, e dizendo o seguinte, a questão não está no lucro, né? Como vocês não estão agradecendo e olhando as pessoas. Então, esse é o convite hoje. Enquanto nós continuarmos repetindo isso, tá aí as constelações para nos dizer, né, essa questão sistêmica, né, que a gente às vezes repete muitos atos dos ancestrais, enquanto nós não pararmos, né? Tem aquela música do Tim Maia, né, que ele fala assim, acende o farol, stop, né? Tá acendendo o farol. Para que a gente olhe essas repetições. Então, eu estou repetindo aquela velha. Você já ouviu tantas vezes nos seus atendimentos terapêuticos, puxa, de novo ela está se relacionando com esse tipo de pessoa, mas de novo, né? Por que você tá... Esse cara não serve para você, esse homem não serve, essa mulher não serve para você, de novo está repetindo, né? Você vai falar milhares de vezes. E às vezes, né, Cris, só muda, eu falo, só mudam os corpinhos, mas a história continua se repetindo e se repetindo e se repetindo de novo, de novo, de novo. Quer dizer, sequer nessa vida a pessoa consegue trabalhar isso. Por quê? Porque ela está tão distante da presença e do eu que ela não tem mais nem força e vitalidade. Quando a gente desse movimento da alma, existe algo muito importante. Tem um livro, eu acho que ele só tem em inglês, SSBB. Stop, Smile, Breathe e Be. E isso vem em encontro ao que o Dalai Lama fala na dica econômica. Né? Inclusive o que nós vamos ter que fazer agora, nos próximos movimentos das relações corporativas. Onde é que eu vou investir? Eu vou investir em pessoas. Né? Então, como é que eu estou lá na minha empresa? Eu consigo olhar para as pessoas que estão ali dentro de uma atividade piramidal, tem o que eles chamam, né, de escravidão branca, o topo ganhando muito e a base levando às vezes 3, 4 horas para chegar ao seu local de trabalho, numa realidade como são alguns centros, né, principalmente considerando países em que estão em desenvolvimento, como é o Brasil, a Índia também tem muita dificuldade. Então, assim, se nós não olharmos isso, nós vamos continuar repetindo.
vai passar esse vírus, nós vamos ter outro pior. Né? Qual é a consciência? O Brasil tem um presente que é a Amazônia, ninguém está olhando para esse desmatamento, né? Para essa pecuária, em que eu desmato para ter pecuária, o que eu estou comendo. Né? Eu, em casa, os meus sobrinhos falam assim, e lá vem a titia. Lá vem a titia com a carne, o frango. Enfim, porque o Thich Nhat Hanh também fala isso no livro, quando ele fala do medo, né? Da raiva. Porque eu estou querendo todas essas... Então, é um processo tão profundo, que as pessoas talvez não queiram participar. Só que elas têm que lembrar que elas vão colher. Né? Ô, Cris, e assim, aonde que eu fico olhando assim e que eu procuro fazer é auxiliar as pessoas a perceberem aonde elas estão escolhendo isso. Então, seria esse o momento do planeta para que cada um de nós possa olhar aonde que tem algum tipo de relação tóxico na sua vida e por que você ainda está escolhendo isso. E o mais interessante é que você está no seu maior tesouro, né? Na sua casa interna. Porque existe algo, Rê, que as pessoas acham que nós, enquanto na atividade terapêutica, fazemos milagres. Eu vou dizer, eu não me chamo Cris Deus, né? Não opero milagres. Eu estou a serviço do melhor, eu estou a serviço do bem. Quando a gente está a serviço do bem, isso flui. Então, esse momento de ter que olhar para isso, porque as pessoas estão buscando tudo no externo, elas não estão buscando aqui no interno. E não aprenderam isso. Então, esse também passa por um movimento no Ocidente de que a gente possa, né, como você e tantos outros que estiveram aí na live, cada um de nós está se conectando e plantando essa semente para que as pessoas possam trazer essa consciência. E dentro de cada um vai ter um caminho. Eu não sei qual vai ser o caminho. Né? Quando as pessoas, por exemplo, falam na meditação que esse aquietar, esse silenciar, tem inúmeras formas. Então, não existe um dogma, né, para esse processo do ser. Então, agora você vai sentar aqui, você vai tomar isso, você vai fazer isso. Não, existe, é um conjunto, né, que o universo é uma abundância. Na verdade, é o primeiro movimento que as pessoas começam a aprender que não existe essa escassez. Né? É claro que é muito difícil, né? Nós estamos verificando o quanto as pessoas estão passando dificuldades agora por conta da pandemia, né? Em muitas realidades. Mas espera aí, isso já existia há bastante tempo. O Reinaldo, que faz um trabalho maravilhoso na pedagogia curativa, Waldorf, é algo assim incrível, né? Você que tem os filhos que estudam em Waldorf, isso já existia, ninguém olhava. Então, enquanto eu não olhar o outro, porque o outro também faz parte de mim, com toda a violência, a gente aprender que a gente pode ter uma comunicação mais compassiva. E aí o Dalai, quando fala daquela dica, ele diz assim, galera do dinheiro, que só olha o dinheiro, o dinheiro é uma energia. Então, cuidado com essa energia que vocês estão potencializando, sem olhar aquele que produz, sem olhar aquele que usufrui, né? Que é o ser humano. Olhar para uma energia que eu tenho que agradecer. Agradecer aquele ser humano que está ali também colaborando. E esse foi um dos motivos que hoje a Harvard despontou de novo, né? Não foi no direito que ela voltou a despontar. Foi com o indivíduo, né? Um deles, que é o Tal Ben-Sahar, que começou, que foi chamado para fazer um trabalho numa grande seguradora americana. Por quê? Porque as pessoas estavam doentes, muito doentes. Né? E aí ele falou assim, então vamos fazer uma experiência, eu vou te dar dinheiro e na segunda semana nós vamos voltar. Eles deram dinheiro, voltaram, todo mundo comprou o melhor, e aí voltaram a se queixar das mesmas questões. E aí na segunda semana veio então o trabalho da presença. O quanto eu estou presente, né? O quanto eu me dou, o quanto eu estou com o meu familiar, com o meu relacionamento, repactuar os meus relacionamentos a todo instante, sem julgar.
né? Inclusive com o dinheiro, porque o dinheiro não é ruim. Imagina, o dinheiro é maravilhoso. Mas como é que você se relaciona com o seu dinheiro? E quantos pontos de vista muita gente comprou sobre o dinheiro, né? E isso vai trazendo crenças, e mais crenças, e mais crenças. Então, como é que a gente vai trabalhar hoje nesse novo passo para a humanidade? Eu gosto muito, né, até pela minha conexão espiritual também, do André Trigueiro, e ele falava outro dia das cápsulas do café. Ele falava assim, como é que chama aquele bonitão? Bonitão que faz a propaganda, né? E tudo, o George Clooney, enfim. Eu tenho cuidado de toda a cápsula de café, né, que eu absorvo, eu vou lá, eu tiro todo o café. Aí o café eu coloco para uma compostagem. Aí esse plástico eu vou e deposito, né? E a minha maior aula de sustentabilidade foi vivendo na prática. Um dia, quando eu estava fazendo os meus estudos no meu país do coração, também a França, e eu estava muito frio, eu fui comprar alguns remédios, algumas coisas na farmácia, já estava fechando. E aí ele me perguntou, cadê a sua bolsinha, a sua sacola? Faz muitos anos, Rê. E eu falei, eu só estou com o meu material, não trouxe. Como assim? E aí foi uma das conversas mais lindas que eu tive. Né? Foram duas conversas, essa e uma outra no supermercado, que era a minha amiga, que a gente se encontrava toda semana, a minha amiga de 85 anos. Então, é isso, né? Como é que pequenos gestos. E quando a gente fala, né? Quando eu trouxe esse livro, né? Que é você sorrir, você ser, você respirar, você se conectar, porque você vai estar trabalhando os seus neurotransmissores. São micro hábitos, são micro rotinas. A gente tem que aprender a trazer micros hábitos para a nossa vida. Então não adianta nessa era, que é a era que nós estamos vivenciando também, uma intoxicação de informação. Então, tem que tomar esse cuidado, né, com essa intoxicação, porque o que é tóxico nos impede de ter uma visão do todo. E ter uma visão do todo não significa que eu vou sair por aí pelo mundo salvando tudo, né? Eu tive uma vez essa pretensão, né? Muito no direito. Eu lembro uma vez num condomínio, não sei se minha mãe está aqui, e eu parei o condomínio numa Páscoa porque foram queimar Judas. O que é isso? Né? Colocar isso fere meio ambiente, enfim. E eu fui percebendo que ao longo do tempo também, né, quando eu fiz um rompimento, né, muito grande na minha vida, ele foi me mostrando através de sintomas e doenças, e uma hora eu falei, para. E aí eu virei essa chave que eu estava distante de tantas coisas do meu propósito, do meu ser. Né? E cada um vai encontrar isso. Então, são micro hábitos. Então, quando você fala, essa semana você falou, né, de tomar água quente, o meu avô queridíssimo, né, que está aqui desencarnado me vendo, com certeza, ele já fazia isso. Cara, ele fazia cada coisa. Ele já fazia yoga, ele fazia lá uns trabalhos ayurvédicos que eu não sabia dizer o nome, mas... Só um pouquinho, Cris. Espera aí que o meu gato tá causando. Espera aí, Cris, continua falando aí. Então, todos esses pequenos, essa inserção de pequenos mini hábitos, né? Isso faz com que você crie vitalidade para o teu corpo espiritual e para o teu corpo físico. Todo mundo fala, né, na meditação, você é terapeuta em mindfulness, né? Pode aqui contribuir com algo para as pessoas que estão nos assistindo. O quanto é importante isso, porque é conectar, né, com si próprio, é lembrar que o nosso cérebro não é composto só de um pedaço, que o nosso ser não é só isso daqui. Então, isso faz parte de um micro hábito. Então, se a gente começar a pequenos passos, né? Não importa que o outro jogou o lixo na rua,
tudo bem. Né? Eu vou lá e falo assim, escuta, acho que você esqueceu alguma coisa, será que não é isso? Como é que eu estou me comunicando? Como é que eu estou cuidando dessa mãe? Né? Como é que eu estou cuidando dessa natureza? Então, quando eu olho isso, sinto que é a linguagem das constelações, né? Muitas pessoas falam assim, o que é constelação familiar? O que é a constelação? Primeiro que eu quero dizer que ela não é um milagre, que ela não é um processo de espíritos que chegam, né? Porque existem muitas distorções disso, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está intoxicado, porque a gente ouve só o que está distorcido. E a gente tem que ouvir que existe diferença. A diversidade, Cris, você travou, ela também deu uma travadinha. faz parte. Então, o que eu, Cris, agrego... Deu uma congeladinha, Cris. Vê se você mexe alguma coisa aí. Melhor. Pegou? Tá sem som. Agora melhorou. As constelações são os movimentos da alma, né? As constelações, elas são exatamente um movimento da alma. É onde eu vou acender luz na representação, né? Onde o meu físico ele não consegue acessar na minha consciência. Então, esse movimento do sentir que tantas pessoas, né, olham e falam assim, mas o que é isso daqui? É um teatro, é uma representação? Não. É o início de um caminho do sentir, é o início de um caminho que ele vai te dar mais clareza e discernimento. Não é que você chegou lá numa constelação e olhou e falou assim, nossa, arrumei a chave da esperança. Tudo está resolvido na minha vida. Não é isso, né? Ele vai colocar luz, talvez em algum ponto da sua vida que esteja mais dolorido ou que esteja com tantas exclusões que são trazidas dos ancestrais, né? Então, nós temos que lembrar que antes de nós vieram tantos, tantos e tantos outros. E como a lei do pertencimento é essa, né? É a lei do amor, em que eu carrego 100% do meu pai, que eu carrego 100% da minha mãe, é isso, é um movimento de luz, é um movimento de representação, onde eu posso trazer mais clareza e mais discernimento, né? É onde eu vou encontrar os mistérios, sem julgamento. E então, quando a gente olha, né, Cris, para o que está acontecendo globalmente, né, agora, eu sempre falo, eu estou fazendo essas lives desde o início da quarentena, convidando as pessoas para olhar para isso tudo que está acontecendo como uma grande possibilidade de mudança, de transformação interna e, consequentemente, externa, e não como um problema. Então, eu vou ser bem sincera contigo, eu nem consigo ficar conectada com pessoas que estão no trauma e no drama. Sabe? Do tipo, ó céus, as pessoas estão sofrendo, ó vida, tá difícil. Ah, não, gente, desculpa. Né? O quanto que essas frequências do ó céus, ó vida, tá difícil, tá dolorido, tá... O quanto que isso baixa totalmente a sua frequência, a sua imunidade e as suas possibilidades de percepção de novas possibilidades. Exatamente. Faz sentido para você, Cris? Completamente, né? Você trouxe uma palavra bem interessante para que a gente possa traduzir, que é percepção, né? E a percepção é um movimento que você enxerga muito na constelação. Às vezes, você está tão nessa frequência e também num papel de vítima, porque a vítima, ela vai ter ali, ela vai estar naquela criança ferida, né? Nós vamos trabalhar a nossa criança ferida, porque o que chega para a gente são adultos infantilizados. Eu também tenho minha criança ferida, então
trabalho constante. Todo momento a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu adorei micro momentos que você falou. Micro momentos. Micro hábitos, micro momentos e micro rotinas. Micro Né? rotinas. É isso, é a escolha. Eu falo que é a escolha a cada respiração. Exatamente, porque a respiração te traz o presente. Né? A respiração, você inclusive pode, quando você vai falar algo, respira, deixa eu entender, não fala com o fígado. E tem algo muito importante que a gente fala de não falar com o fígado, que muitos cientistas dizem que é o nosso segundo cérebro. Quando você sai da presença e você se intoxica nos relacionamentos, seja relacionamentos pessoais ou profissionais, você sobrecarrega o fígado. E quando você sobrecarrega o fígado, você sai da presença também. Então, assim, como, né, a gente poder trabalhar isso, e eu sei que daqui a pouco vai encerrar a live, eu queria dizer uma coisa muito bacana, que até a gente falou outro dia, o João Garriga, né, é um constelador, é um terapeuta, e eu ganhei um livro do João, eu já tinha estado a oportunidade de estar com ele, e uma amiga, quando eu me divorciei, falou assim, empaticamente, né, que é algo também muito interessante para se trabalhar hoje, a empatia, ela falou, olha, eu não sei nem o que te dizer, eu vou te dar esse presente. E ela me deu o livro O Amor que Nos Faz Bem. Não vou dar spoiler do livro, não vou dar spoiler do Garriga, que eu sou assim, super garriguete, como eu falo, né? Mas ele diz assim no livro, eu tenho uma boa e uma má notícia. As duas, elas fazem parte. Né? A boa notícia é que ninguém te faz infeliz. E a má notícia é que ninguém te faz feliz. Ou seja... né? Adorei! É o teu processo de autorresponsabilidade, é como você vai olhar para o outro. E um coração que está intoxicado de ideias é um coração que está emaranhado. E aí tem que olhar isso. Né? Só que é um processo muito involuntário, é inconsciente. Então, nós vamos olhar lá na Ayurveda, vamos olhar lá no Axis, vamos olhar na representação. Quantas vezes eu estive em constelações em que a pessoa que estava lá trabalhando alguma questão, ela não conseguia perceber na própria constelação dela um movimento que estava ocorrendo, de tão intoxicada. E eu vou julgar essa pessoa por isso? Não. Eu vou deixar ela com essa percepção, com essa observação, e que isso possa ser um caminho de fluidez para que volte a fluir o amor, né? Para que volte criar um caminho para tirar um emaranhado. Porque a gente vai se emaranhar mesmo na vida. Né? A gente está aqui para trabalhar bastante, trabalhar com amor. Então, eu espero que dentro do direito, né, as pessoas possam fazer um movimento, que é um movimento de não, que a gente fala muito nas constelações, de não estar nem para baixo, olhando, né, nem para a morte, nem de costas. Que o direito possa se abrir e sair de um plano mental, de entender que, por exemplo, num luto, eu vou falar de testamento vitalício. Minha gente, nós temos que falar antes, né? Colocar o que é o testamento vitalício, levar para um cartório. Como é que eu estou preparando os profissionais do direito que vão trabalhar com dor e sentimento? Ainda porque tão mecanicamente. Não é só quem trabalha na área de família e sucessão, é em todas as áreas do direito. Então é fácil, né? Eu posso ter meu escritório e ganhar milhões de dinheiro. Como é que eu durmo? Né? Essa é a economia ética. Como é que eu deito a minha cabeça no travesseiro e ouvindo tantas guerras e tantas dores? Porque cada um vai trazer a sua versão, cada um vai trazer, né, a sua vítima, o seu peito dilacerado. E o seu ponto de vista, né, Cris? Cada um vai trazer seu ponto de vista. Então, esse profissional, talvez ele tenha que começar a ter um olhar mais amplo
E uma habilidade diferenciada porque a inteligência artificial está aí. Aí as pessoas começam a se queixar que o profissional do direito está acabando. Hello, minha gente, né? Isso daí já contaram lá atrás que vai mudar e que vai acabar. Que habilidades mais, quantas mais possibilidades você vai criar para você estar a serviço, né? Para você estar a serviço de algo que seja bom. Tem um xamã, Rê, que eu gosto muito, que é o Dom Miguel Ruiz. Eu conheço ele. O livro está aqui do meu lado também, os 4 compromissos, 5 compromissos. 4 compromissos. E isso, assim, os 4 compromissos estão, assim, a todo momento ele vem a minha tela mental, o meu ser, o meu corpo astral, etérico, né? Que, assim, seja impecável com a sua palavra, né? Aquela questão das fofocas, nos relacionamentos, quando um carrega o seu troféu, né, e fala assim, ele foi cruel, ela foi cruel, não, cortem relacionamentos, tá vendo o que ele faz, o que ela faz? Já quebrou o primeiro compromisso, né? Você não está sendo congruente, coerente. E para fazer isso tem que passar um processo. Aí ele fala assim, bom, vamos para o segundo passo. Não leve nada para o lado pessoal. Vou contar um negócio. A turma do direito, né, entra num papel assim, porque eu entrei no papel do Salvador. Não, porque ele falou isso, porque... Não, vamos olhar para a humanidade daquela pessoa. Talvez o que ele te deu era o que ele tinha dentro dele. Será que essa pessoa ela foi alimentada de amor? Que traumas, né? Então, olhar para a humanidade do outro. Esse é o amor que nos faz bem. E em relacionamento, Cris, essa percepção é fantástica. Porque, assim, gente, não é nada pessoal. Nunca é. Não sempre sobre a própria pessoa, né? E aí ele fala, né, lá num dos compromissos, que é não tirar conclusão. Você imagina, né, na nossa cultura, o quanto de julgamento que as pessoas fazem. Nós nos pegamos em julgamento. Só que o julgamento não é esse fácil que eu estou falando aqui com você, Rê. O julgamento passa pela nossa estrutura de pensamento, que é algo que não para um minuto no nosso cérebro. Que com os processos quânticos, você pode melhor esclarecer até isso, né? É lá que eu vou começar a trabalhar esse não julgamento, não tirar a conclusão. Então, né, para que eu possa estar a serviço, o meu melhor serviço, e que é esse um dos compromissos também, né, que o Dom Miguel fala, de dar o melhor. E o meu melhor é que eu possa estar nesse propósito, encontrar esse sentido. Porque como é que eu vou conseguir atender um cliente, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa, se eu não me atendi, se eu não entrei no meu processo de consciência, se eu não entrei no meu processo de autoconhecimento? E tem hora que realmente é punk. É punk. Mas eu vou dizer, né? É também uma alegria. Eu sempre trago a foto da minha criança, né? E outro dia minha irmã falou assim, nossa, irmã, você sempre aprontava, ousada, a gente está num carrinho na praia, eu tô de topless. Ela, só você, né, irmã? Então, isso é muito bacana, né? É trazer isso para dentro de nós. Como é que a gente carrega essa coerência? Porque se eu não tiver essa coerência, eu vou falhar na minha presença. A vida vai ficar toda desconectada, né, Cris? Fica desconectada, Rê. E aí é muito fácil você se linkar e entrar num padrão de vibração que é tóxico. Você falou que assim, quando você percebe pessoas com conexão diferente, né, mas em dimensões mais inferiores, que você não quer. E a vida é uma grande sala de aula, né? E as pessoas escolhem dentro dessa universidade. Tudo é escolha, tudo é escolha. Né? E que frequência que você está escolhendo? Cris, a nossa live vai cair em 30 segundos. Eu quero te agradecer e aproveitar para convidar quem ainda não se inscreveu. Eu estou lançando a semana que vem a Semana Chega de Ausência,
que eu vou trabalhar 100% online, 100% gratuito, com o olhar para mais presença nessa vida tão preciosa. E o link para inscrições está na minha bio aqui no Insta. Cris, gratidão por você, gratidão por todo o teu saber, por tudo que você vem fazendo nesse mundo, no universo do direito, que é